No vídeo anterior, nós falamos sobre as emoções primárias ou básicas, ou seja, aquelas que são inatas, aquelas que já nascem conosco, ou podemos dizer assim que elas já estão pré-instaladas ou pré-fabricadas, elas vêm de fábrica, a fábrica humana, já estão dentro de nosso cérebro e vão se desenvolvendo à medida que nós vamos também nos desenvolvendo como seres humanos. O bebê vai se desenvolvendo e as emoções vão aflorando, exatamente como uma flor, que primeiro tem o botão, mas ele aflora no momento certo, só que já faz parte da própria natureza da planta, já vem pré-instalada. Agora nós vamos falar sobre as emoções secundárias que aparecem exatamente no filme Divertidamente 2. E não são só aquelas como vergonha, inveja, tédio e ansiedade. Há uma infinidade de outras emoções secundárias. São aquelas que são aprendidas, aquelas que nós conhecemos através dos sistemas de crença e através da cultura em que nós estamos imersos. Elas não vêm de fábrica, elas não vêm pré-instaladas, elas não nascem conosco, nós aprendemos. Então, essas quatro secundárias que aparecem no filme são apenas exemplos, mas existem muitas outras que não podemos catalogar, não dá simplesmente para classificá-las em grupos, porque são várias, e elas vão surgindo à medida que nós vamos mergulhando cada vez mais na sociedade. Temos o ciúme, o orgulho, a admiração, várias outras, muitas, não dá realmente para fechar o quadro das emoções secundárias, mas elas vão assim, nós vamos aprendendo a tê-las. Elas não nascem, como eu falei, conosco. E assim, então, no filme nós temos ali quatro dessas emoções que se apresentam na cabeça da menina Riley, que antes tinha 11 anos de idade e agora ela já é uma adolescente, apresenta 13 anos. No primeiro filme nós dissemos que a alegria estava o tempo todo tentando tomar conta do controle, porque ela achava que era muito importante dar alegria, dar felicidade o tempo todo para Riley. Ela fazia de tudo para afastar as outras emoções que estavam com ela no painel de controle da cabeça da menina, para que ela então prevalecesse. Ela entendia que a Riley precisava ser feliz o tempo todo, ainda que houvesse momentos em que ela se sentisse para baixo, com tristeza, e ela então empurrava a tristeza, como se a tristeza fosse realmente muito ruim ou como se fosse a vilã. Nesse filme, Divertidamente 2, a alegria ela tenta evitar que a ansiedade assuma o controle. Ou seja, no primeiro filme, a alegria ela é uma alegria ou felicidade tóxica, exagerada. Ela precisou entender que a tristeza era muito importante também. Tanto que a alegria ela é apresentada com uma cor verde em seu vestido, mas com detalhes azuis, cabelos e olhos totalmente azuis, exatamente como é representada a tristeza no filme. Ou seja, a alegria ela tem um misto de alegria e tristeza, ou seja, elas precisam estar de mãos dadas, equilibradas. Nenhuma pode preponderar sobre a outra. A tristeza é importante, a alegria também, todas as emoções são importantes. Nenhuma delas deve assumir definitivamente o controle. E é o que a alegria tenta fazer no Divertidamente 2, evitar que a ansiedade assuma totalmente o controle da garota, que agora, com seus 13 anos, está passando por uma fase muito delicada, muito difícil. Como nos diz o biólogo suíço Jean Piaget, ele, na verdade, desenvolveu 4 estágios da evolução da pessoa, ou desenvolvimento pessoal. O que mais nos interessa agora ele fez 4. O quarto, ele se refere ao momento do operatório formal, em que o adolescente, ele passa a fazer já algumas deduções, ele já tem a condição de entender certas doutrinas, teorias, conceitos, ele já tem um pensamento mais lógico e abstrato. E é também muito crítico, é nesse momento em que ele também critica bastante os pais. Ah, os meus pais são sacos, meus pais só pagam um mico. E é um momento em que ele precisa assumir suas opiniões, ele tem que ter agora as suas
decisões, e ele começa a entender, ou precisa entender, que deve também assumir algumas responsabilidades, porque nesse momento é como se ele também se tornasse órfão de pai e mãe, porque ele deixou a fase agora infantil, a fase de criança, e se tornou adolescente, em que ninguém, ou pelo menos não deveria ser assim, ninguém mais passa a mão em sua cabeça ou faz tudo por eles. Eles precisam então entender que é o momento agora deles. Só que isso envolve uma complexidade de emoções. É um turbilhão de pensamentos, é um monte de situações que passam agora na sua mente. E esse adolescente não sabe ainda lidar com isso. Então as emoções que chegam agora, as secundárias, ou seja, aquelas que os adolescentes, ou nós seres humanos, precisamos, ou acabamos aprendendo a ter, a menina passa a ter agora a visita de novas personagens em sua mente. Chegaram então o tédio, a vergonha, a inveja e a ansiedade. No primeiro, no primeiro filme, as emoções primárias, quando nós falamos sobre elas, nós dissemos que elas não eram nem boas nem ruins. Elas eram simplesmente funcionais. E de fato, elas têm que cumprir um papel, cumprir uma função e depois elas vão embora. Elas não ficam. Se elas permanecerem por muito tempo, elas se tornam sentimentos. Agora, no Divertidamente 2, as emoções primárias também permanecem, mas agora com o acompanhamento das emoções secundárias, que são aquelas que são sociais, aquelas que realmente nós aprendemos a ter. Essas emoções, essas podem ser boas ou ruins, positivas ou negativas, dependendo do modo como nós lidamos com elas. Assim, falando especificamente sobre as do filme, por exemplo, a inveja, ela não é apresentada no filme de uma maneira tão feia, até porque a exibição cinematográfica é para todos os públicos. Há crianças assistindo, então aí eles adocicaram um pouco o rosto da inveja, tanto que ela nem é grande, ela é pequenininha, mas seus olhos são bem grandes, apontados para algum interesse em alguma pessoa ou em algum objeto que a pessoa tenha. Ela é invejosa. E o psicólogo Dacher Keltner, que foi quem prestou consultoria para os dois Divertidamente, ele diz que a inveja ela pode ter realmente um lado positivo, um lado bom. Quando, por exemplo, desejamos uma promoção no emprego. Ele destaca que há pesquisas recentes na Europa diferenciando a inveja maliciosa, ou seja, aquela que nós prejudicamos as demais pessoas em benefício próprio, daquela forma mais benigna, em que o invejoso ele simplesmente trabalha mais para obter uma vantagem. Então, nesse sentido, há uma inveja mais branda, mais positiva, que não é tão prejudicial, porque não tenta derrubar ninguém. Bom, o tédio. O tédio é uma figura no filme esguia, longa, comprida e que fica deitada ou fica deitado, usando a forma mais masculina, no sofá o tempo todo com um celular na mão, com o aplicativo do painel de controle da cabeça da Riley em suas mãos. O tédio, ele tem a sua forma, ele tem as duas formas, a benigna e a que é não tão saudável, é um pouco mais prejudicial à saúde mental. Como prejuízo, podemos dizer que, vejam só, ele está com um celular nas mãos. A ideia de se ter um celular, uma ferramenta como essa nas mãos, seria até para distrair a pessoa do tédio, tirá-la daquela pasmaceira, daquele marasmo. Mas a grande concentração nas telas dos smartphones é que podem realmente dar muito mais tédio, nos tornar mais entediados do que se nós não estivéssemos tão apegados assim. Então esse é o aspecto, digamos, negativo do tédio em si. Mas ele tem uma forma que também pode ser positiva, quando ele nos propõe uma ação. De tão cansados de vivermos numa determinada situação que parece não mudar, e isso nos incomoda,
É possível que nós então façamos um momento de levantar do sofá, como a própria personagem faz no filme, levanta do sofá, põe a mão na mesa de controle cerebral e propõe uma ação. Ou seja, no filme o Tédio tenta fazer com que a Riley aprenda a lidar com a intensidade da vida adolescente. Então, quando o Tédio nos propõe essa ação, quando faz com que nós saiamos de nossa zona de conforto, ele é positivo. A vergonha. É uma figura no filme grande, meio rosada, com um casaco, moletom fechado até o pescoço, até a cabeça, e que quando passa por situações constrangedoras, fecha ainda mais o seu casaco e vira as costas, mostrando o cofrinho, dá as costas para o mundo. Mas a vergonha, ela também pode ter um papel muito importante na nossa vida, pois ela pode fazer com que nós nos identifiquemos com as inseguranças sociais, com a negação, ou melhor, com o problema da aceitação na vida, né? Nós precisamos nos aceitar melhor e faz com que nós descobramos também promove em nós, na verdade, pode promover um senso de autocrítica. Então a vergonha tem o seu lado bom, o seu lado positivo, e nós não podemos desprezar. Todas as emoções têm a sua importância. Até mesmo agora vamos falar sobre a ansiedade, que é, na verdade, quem chega de mala e cuia com 6 malas e vem primeiro à frente das outras emoções, à frente da vergonha, do tédio e da inveja. E esses, na verdade, são personagens até secundários em relação a essa emoção secundária. A inveja é que vem em primeiro. E a inveja tem, logicamente, seu aspecto muito negativo, mas o seu lado positivo é que ela tem a missão de, na verdade, planejar o nosso futuro, de nos proteger contra certas situações ou certas consequências prejudiciais no futuro. Só que quando ela resolve assumir de vez o controle mental, ela pode causar, e vai realmente causar, um caos, um pânico. E o filme representa ou nos mostra exatamente o momento em que a menina Riley já se encontra meio que perdida. As emoções da alegria, da tristeza, já estão escondidas lá no fundo do seu inconsciente, porque foram afastadas pela própria ansiedade. E a ansiedade, ela, quando assume o controle, ela vive um turbilhão de emoções, de pensamentos, né? Ela está o tempo todo circulando, e ela mesma nem sabe mais o que fazer. Esse é o momento em que as pessoas estão com as suas crises de ansiedade. Quem já passa por isso, conseguiu realmente se identificar no filme. As pessoas têm palpitações, se tornam ofegantes, o coração dispara, têm suores, dores de cabeça, e elas não sabem o que fazer. Elas, na verdade, é como se tivessem saído de dentro de si mesmas e não têm mais controle da situação. Então, nesse momento, é preciso que, já que a própria pessoa não consegue se encontrar, que pelo menos apareça alguém ou alguma situação que faça com que ela pelo menos se reencontre com um momento de mais paz, de mais tranquilidade. É aí nesse momento em que a alegria, ela também tenta tirar a ansiedade do controle da mente da Riley, e ela também não consegue de primeiro. A mão da ansiedade está tremendo e segurando firmemente o controle, porque ela também já está perdida, não sabe mais o que fazer. Então o que faz a alegria é um trabalho quase que de psicóloga. Ela, no filme, ela acaba dizendo para a ansiedade se acalmar, fique tranquila, você não pode controlar quem a Riley é. Assim a ansiedade começa a entender aos poucos que a mente da garota precisa de um pouco de alegria. Então a ansiedade aos poucos vai recobrando-se e afastando-se do controle e diz: alegria, assuma, toque na mesa de controle, toque no painel de controle. E assim as outras emoções se juntam, se abraçam e se harmonizam para que então a menina possa ter um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade e viver a sua vida fora agora daquela crise. Inclusive, engraçado no filme que
a alegria coloca a ansiedade até para se sentar num banquinho e tomar um chazinho. Porque a ansiedade está ainda querendo fazer alguma coisa, mas a alegria lembra, calma, fica aí, toma o seu chazinho. E é exatamente isso, temos que acalmar as pessoas nesse momento, ou nós temos que tentar nos acalmar para conseguir seguir adiante. E aí então nós precisamos ver o que é fundamental. A alegria pergunta então, o que nós podemos fazer agora, ansiedade? Olha, mas olha só, pode acontecer o seguinte, no futuro nós podemos morrer sozinhos, não podemos não ter amigos, mas podemos ficar aqui dando comida para pombos. Aí a alegria, calma, isso ainda não aconteceu e talvez nem aconteça. O que é de mais imediato, de mais pronto que podemos fazer agora? Bom, nós temos uma prova amanhã. Sim, então vamos nos concentrar nesse sentido. Vamos agora estudar para fazer essa prova. Então, meus amigos, esse tipo de ansiedade é saudável. Ter uma ansiedade para fazer a prova, ter uma ansiedade, inclusive, para assistir ao filme Divertidamente 2 nos cinemas. É uma ansiedade boa, normal, não é prejudicial. O que não podemos é permitir que a ansiedade assuma o controle total de nossa mente. Aí nós precisaremos sim de uma grande terapia, precisaremos de ajuda, precisamos fazer com que nós saiamos daquela emoção perigosa. Como é dito no primeiro filme, as emoções precisam estar equilibradas. É preciso haver uma homeostase. Todas as emoções são importantes, mesmo que sejam as secundárias. Elas vêm, elas também de uma certa forma vão, mas se elas exagerarem, se elas assumirem o painel de controle, todos nós ficamos desarmonizados, desequilibrados e isso pode acarretar problemas sérios de saúde. Então nós precisamos entender que é bom, de certa forma, buscar sempre válvulas de escape. Quando alguma pressão, por exemplo, estamos muito pressionados pela carga intensa de trabalho, pressionados por situações familiares ou por momentos de tensão em escolares, universitários, e tudo isso somado pode realmente ser uma carga tão violenta que nós precisamos buscar um momento de mais calmaria, de alegria. É hora de sair desse fluxo, é hora de sair dessa nuvem, desse ciclone e olhar para os lados e ver que há coisas importantes para nos dedicarmos. Olhar para a natureza, ir assistir a um filme, passear. Precisamos nos provocar esses momentos de relaxamento. Então, é muito importante, meus amigos, que nós entendamos isso. E quem compra o ingresso para assistir a esse filme, na verdade, acaba ganhando uma sessão de terapia. Vale a pena conferir. Curtam mesmo as suas emoções, aprendam a lidar com elas, mas tentem sempre se manter equilibrados. Esse é o segredo para se viver uma vida bem mais tranquila. Um forte abraço a todos.